Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros, História e Literatura com Sabor. Hoje então, a gente vai continuar nessa história mais do que saborosa do Balzac, em A Mulher de 30 Anos. Nós estamos aqui no vídeo 3 e hoje a gente vai dar continuidade ressaltando alguns personagens que vão aparecer na nossa história. Na verdade, esses alguns personagens são só dois. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse inglês, o Arthur Greenwild, que vai aparecer na nossa história de uma forma mais destacada. Ele vai mudar de categoria na história, ele vai deixar de ser simplesmente um inglês que simplesmente cruza o caminho do casal Eglemont e vai então entrar na história como um personagem que vai causar um grande impacto. A história dele é a seguinte: o que aquele inglês estava fazendo realmente ali na França, num momento super delicado das relações entre a França e a Inglaterra. Ele tinha ido para lá em 1802 para tratar uma infecção nos pulmões. Nós estamos na história no ano de 1814, então ele estava ali há 12 anos. 12 anos que tinham começado em Montpellier, e depois ele tinha se deslocado para Tours. Não é apenas a questão dos tratamentos, a questão burocrática, mas a própria questão política, já que quando essas relações entre ingleses e franceses começaram a ficar muito complicadas e muito turbulentas, ele acabou, de certo modo, ficando ali. Então, ele tinha uma certa proteção diplomática, digamos assim, mas ele era visto com uma certa inimizade. E ele sempre ficava recolhido a pretexto de curar essa doença, e ele ficou muito tempo se tratando, e em Tours ele encontrou então um lugar onde ele não falava com ninguém e passou cerca de 2 anos seguindo uma alimentação restrita a um leite de vaca suíça. Mas o fato é que essa figura do inglês vai despertar outros acontecimentos que são muito importantes na nossa história. Porque no momento em que a tia do Eglemont, ela fizer menção a esse inglês e dá uma indireta para Julie de que ele tem passado frequentemente na porta delas, exatamente porque a Julie passou a viver ali, depois dessas palavras, a Julie vai demonstrar uma alegria repentina, mas logo depois a tia do Victor vai conseguir ler no semblante dela. Esse também é um elemento importante, porque as expressões dos personagens do Balzac, elas dizem tudo. É impressionante como essas personagens, elas são transparentes para aqueles que são relativamente mais velhos na história. O pai da Julie, mais velho, ele consegue então ler aquele amor todo e consegue ler esse futuro de desilusão. Assim como essa senhora, essa tia do Victor d'Eglemont, ela vai conseguir ler no semblante da Julie praticamente toda a história dela com o sentimento amoroso e com o casamento. Ela vai notar como a Julie fica, de certo modo, contente, mas aquela emoção frente a um sentimento por um homem, ou pelo fato de ser desejada por um homem, essa emoção provoca nela, logo em seguida, uma tristeza imensa. E a Julie se recolhe ao quarto dela e passa a madrugada acordada escrevendo uma carta para uma amiga, para Louisa. Essa Louisa é uma amiga de infância e essa amiga está prestes a se casar. E a Julie então se sente na obrigação de escrever para ela uma carta alertando de todo o tormento, toda a desilusão que ela vai encontrar no casamento. E essa carta, ela é lida pela tia do Victor, e aí é que se abre então esse espaço de intimidade onde a Julie vai poder falar do que realmente está acontecendo na vida deles, como é a vida do casal, o que a desagrada, o que exatamente a desiludiu. E isso vai combinar com o espanto que a tia do Victor teve ao ver a esposa dele. É como se ela tivesse deixado transparecer, ela também, que existia alguma coisa ali esquisita.
como se o Victor não fosse o tipo de homem adequado para Julie. Essas frequentes visitas, entre aspas, do inglês do Arthur, eu digo visitas porque ele fazia questão de passar, montado a cavalo, em frente à janela da sala de jantar. Era exatamente no momento em que a tia e a Julie estavam fazendo as refeições. Então é interessante essa passagem porque a tia do Victor, que na verdade se colocou como tia, como protetora da Julie, ela acaba ensinando muitas coisas para Julie. Acaba ensinando sobre como ela deve se comportar, como ela deve agir. Interessante que ela diz assim, ela era uma mulher habituada à vida na corte. E a gente está passando por um momento pós-Revolução Francesa, ainda estamos durante o período de governo do Napoleão. Então, é interessante porque a gente vai ver também mais ao longo do livro como esse momento de passagem e essas gerações que nasceram e foram criadas nesse momento também vão mostrar uma certa diferença com relação à política, à religião, aos bons costumes, e o Balzac não vai ser insensível a essa mudança. Mas nesse momento o que ele mostra aqui é a questão do hábito da corte, como intrigas, como as mulheres da corte costumavam agir e como então a tia vai ensinar a Julie como se comportar. E esse momento é interessante porque a Julie sugere que ela diga ao cavalheiro que passa embaixo da janela que ela é casada, que ele faz alguma coisa talvez até indecente, que ele não deve fazer isso. Mas a tia diz o seguinte, não, meu bem, nós mulheres não agimos assim. Se nós não estamos satisfeitas com o comportamento de um homem, o que nós vamos fazer? Vamos mudar o lugar onde fazemos as nossas refeições. Então tem algumas pitadinhas no livro, principalmente essa personagem da tia que fica aqui um tempo, mas infelizmente ela vai sair da nossa história. Mas é muito interessante, tem um tempero, tem uma certa malícia em determinados personagens que eu achei assim simplesmente muito interessante. E às vezes o livro, a gente encontra nele passagens meio maçantes e é meio chato. E a gente acaba perdendo as coisas legais por não conseguir enfrentar algumas partes que para nós hoje em dia muitas vezes são chatas. Então, isso é muito legal no livro. Talvez vocês não cheguem a ler esse livro, talvez não seja interesse de vocês, mas eu achei legal trazer esse elemento aqui que o Balzac faz questão de reforçar através da voz desses vários personagens que vão surgindo aqui e como o Balzac faz questão de descrever os pensamentos. Um elemento interessante que eu observei é que quando o Balzac fala de algum personagem, quando ele vai apresentar um personagem, ele mostra esse personagem a partir dos pensamentos dele, a partir dos pensamentos e a partir de uma retrospectiva que o próprio personagem faz da sua vida. Então, a forma do Balzac apresentar a tia do Victor é falando de como ela agia na corte, falando como ela própria via a sua história de vida. Então esse é um elemento que eu acho muito legal, vocês prestarem atenção quando estiverem lendo não só esse livro, mas outros, até porque eu não sei se isso existe em outros livros. Eu percebi um pouco isso no Eugène Condé e muito isso aqui na Mulher de 30 anos. Então prestem atenção nesse elemento, em como ele apresenta um personagem através do funcionamento subjetivo do personagem e como ele próprio encara a sua história. A tia vai aconselhá-la a não enviar carta e vai usar uma metáfora muito interessante que é, bom, não é porque você está num jantar e o prato não te agrada que você tem que mostrar isso para os outros convidados. Talvez o prato agrade aos outros. Isso é uma coisa pessoal. Então essa tia tem tiradas excepcionais. E depois desse momento, depois do dia da carta, dessa madrugada, logo no dia seguinte, a Julie vai receber um oficial que está indo buscá-la com uma carta do marido pedindo para que ela vá encontrá-lo em Paris. E é o momento em que o Napoleão, então, cai e a restauração, a volta dos Bourbon, acaba se apresentando, se acelerando. E é impressionante como esse personagem, o Victor, ele vai rapidinho se bandear para o lado dos Bourbon.
e ele vai conseguir um cargo altíssimo de general, ele vai ser um dos caras, um dos maiorais das novas tropas do novo império, do novo antigo, desse processo de restauração. Então ele vai se tornar um general. Ele vai então rapidamente acessar esse lugar, vai sair desse lugarzinho de bom menino. Uma coisa que o Balzac também ressalta é o progresso que o Victor vai ter na carreira. O Balzac vai mostrar como antes, sob o Império do Napoleão, ele era visto apenas como um bom rapaz, como alguém que cumpria ordens, que não se destacava, que fazia o seu trabalho com excelência, mas sem se destacar muito. E agora, com os Bourbon, ele vai então atingir esse posto de general e vai passar a ser visto, admirado, ele vai cair nas graças. O Balzac diz isso com uma certa ironia. Ele vai cair nas graças desse governo monarquista e todos vão admirá-lo. E a Julie, esse sentimento que ela tem vai ficar cada vez maior, esse sentimento de infelicidade, de que ele a procura muito sexualmente e ela não gosta de ter relações com ele. E isso vai ser muito discutido no livro. Esse processo, esse sofrimento da Julie é uma coisa muito dilatada. E às vezes isso enche um pouco o saco. É como se a gente já não aguentasse mais viver. É como se a gente vivesse aquele sofrimento junto com ela. E o mais esquisito é como se a gente vivesse a doença da personagem. Então é um momento, é uma experiência de leitura em que a gente fica enredado na história do personagem e na descrição do sofrimento, no funcionamento mental melancólico, depressivo, uma mulher jovem, rica, que no entanto se sente mal e arrependida. Ela procura algumas vezes se sentir bem com o cara, mas não consegue. Então é uma parte muito difícil, muito chatinha. Mas depois o Balzac dá uma aliviada. E então os acontecimentos se aceleram. Ela vai ter uma filha em 1817. Depois, em 1819, ela vai começar a desconfiar e vai ter certeza de que o Victor tem uma amante, porque ele vai deixar de procurá-la, vai deixar de querer ter relações sexuais com ela. Numa dessas soirées, na casa de uma dessas madames da alta sociedade, ela vai então reencontrar o Arthur. Ela vai reencontrá-lo. E um elemento interessante é que esse Arthur, ele estudou medicina. Ele foi para a França, ele se curou e estudou medicina. Então, ele vai se oferecer para tratar a Julie. Então, a Julie vai ficar uns meses com o Arthur e com o Victor e a filha deles, a Hélène. E a gente não sabe muito bem sobre esse período porque o Balzac já nos leva até o momento da despedida, em que eles estão nesse lugar muito bonito e a Julie e o Arthur então se despedem. Eles meio que confessam um ao outro o amor, o sentimento, mas nada acontece. Fica só realmente no terreno daquele diálogo, daquela idealização de ambos os lados. A Julie diz para que ele vá embora, para que ele abandone a França, porque o sentimento que ela tem com relação à filha, com relação ao papel dela na sociedade, é de que ela precisa ficar naquele casamento. A única esperança dela é morrer jovem e o Arthur tem uma certa esperança de conseguir alguma coisa dela. Mas eles são, então, separados, pelo menos é o que a Julie pensa. E mais tarde o Arthur vai retornar, alguns meses depois dessa separação, em 1820, ainda, olha quanta coisa acontece. O Arthur vai fazer uma visita para Julie e então vai acontecer uma catástrofe. O marido vai chegar, ela vai colocar o Arthur dentro do armário e o Arthur vai ficar com os dedos presos na porta. E o marido chega de uma dessas noites no clube e a Julie não sabe por que ele insiste em ficar ali. Eles estão no quarto da Hélène e o quarto dos dois é separado por uma pequena sala
Então, o Arthur fica escondido e ele fica escondido a noite inteira, porque o Victor não vai embora. Ele fica escondido a noite inteira do lado de fora. Ele pega muito frio, muito vento e ele morre. Então, esse primeiro capítulo é uma coisa terrível. E acontece também um incêndio, uma chama de vela toca a cortina que fica próxima ao berço da Helena e a Julie tem um acesso. Então tem acontecimentos ali que, na verdade, vão ser contados pra gente através do diálogo do Victor com um dos amigos dele num dia que ele estiver no clube. Então a Julie vai ficar mais maluca ainda do que ela já estava, completamente culpada. O Victor vai começar a gastar dinheiro, a torrar tudo, parece que ele é um tipo de jogador compulsivo. E a Julie vai se retirar para Saint-Lange, para uma das propriedades onde os avós dela moraram. Ela vai ficar lá muito recolhida, encastelada com a filha e com umas criadas. Esse capítulo 1, realmente eu tô no vídeo 3 e tem muita coisa acontecendo. Então imaginem vocês no capítulo 2 o que vai acontecer. Esse capítulo 1 se chama Première Faute, Primeiros Erros, e vai contar então a história desde aquele momento lá em 1813, na Revista das Tropas, feita pelo Napoleão, às vésperas da última campanha dele, até então o final de 1820, quando a Julie, completamente desiludida com a vida, com ela, com o Victor, com Deus, com tudo, ela vai então se refugiar, se retirar com a filha dela e com as criadas para essa propriedade em Saint-Lange. Então, a gente se vê no capítulo 2. Tchau!